Irmãos, boa noite, mais uma vez, para os irmãos que estão em casa, também muito boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 14, que é o nosso texto desses dias. Então, Apocalipse 14, vou ler a partir do verso 1, lembrando que nós já falamos até o verso 8, tá? Então vamos lá. Capítulo 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpista que tocava com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Até aqui o pastor Viana falou na semana retrasada. Eu comecei a minha mensagem a partir do verso 6 e chegamos até o 8, né? Então a Bíblia diz assim no verso 6: E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Esse é o primeiro anjo, vamos lembrar disso. E tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Você que está marcando sua Bíblia, deve anotar que existe um grupo chamado de Apocalipse, aqueles que habitam na terra, tá? Outros habitam no céu, tá bom? E aí a Bíblia diz também: e a toda nação, e tribo, e língua e povo. Esse é o primeiro anjo, que está dizendo o quê? Com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo, agora o segundo anjo, seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. Muito obrigado, Pai, pelas Escrituras, e obrigado ao Senhor Deus pela esperança de um dia estar contigo para toda a eternidade, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Que o Senhor nos ensine um pouco mais da Tua Palavra e nos abençoe nesse instante, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então vamos lá, irmãos, vamos voltar rapidamente para o verso 8, tá? Na semana passada, quando a gente leu o verso 8, né, que é assim: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade. Um dos textos que a gente leu foi Isaías capítulo 21. Hoje eu quero mostrar para os irmãos um outro texto. O texto está em Jeremias. Então a gente precisa lembrar do seguinte: o povo de Israel foi levado cativo para onde mesmo? Para onde? Não,
Não, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Não é isso? Não, irmão. Ah, tá, desculpa. Não, tá, Israel, tá. Tudo bem. Então vamos falar assim, desculpa, vamos falar assim, as tribos do sul, certo? Ele foi levado para a Babilônia. Esse é o cativeiro. Para a Síria não foi cativeiro, para a Síria foi para ser destruído, certo? Cativeiro é Babilônia, tá? Bom, Isaías é um profeta o quê em relação ao cativeiro? Pré-exílio, tá? Então, ele fala antes do exílio acontecer. Mas aí existe um profeta, que é um profeta, que ele também está antes do exílio, porém, ele não foi para o exílio por uma escolha própria, tá? Tem um profeta que não vai para o exílio. Quando você for ler Jeremias, você vai perceber, quando chegar na hora de ir para o exílio, é permitido a ele escolher se vai ou não, e ele não vai para o exílio. O texto em Apocalipse diz, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua ira, não, da ira da sua fornicação, não é isso? Olhe para Jeremias, capítulo 51, verso 7, vamos lá. Jeremias, capítulo 51, perdão, verso 7. Olha só como Jeremias fala de Babilônia. Verso 7 de Jeremias 51 diz assim: Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, está vendo? O qual embriagava a toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Muito bem, a Babilônia que fala em Jeremias é a mesma Babilônia que fala em Apocalipse? Sim ou não? A resposta é não, porque Babilônia, lá do Antigo Testamento, foi para onde o povo foi levado cativo, tá? Foi levado cativo. Então, por exemplo, quem governava era Nabucodonosor. Essa Babilônia que fala aqui em Apocalipse capítulo 14 é Roma. Só que eu gostaria que você lembrasse do seguinte: o Império Romano não deixou de existir. Ele pode até estar apagado, mas ele não deixou de existir. Pode ter certeza absoluta disso. Absoluta. Tá? E um dia, esse império, ele vai ficar bem claro para nós. Aí a Bíblia diz o seguinte: essa grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então, tem que existir isso, e tem que existir isso hoje. E um dia, isso vai ficar ainda mais claro. E aí, a gente vai para o verso 9. Então, olha só, irmãos. Nós somos futuristas. Então, qual é a ideia de alguém que crê em Apocalipse como a gente? Nós somos daquele tipo de crentes. Nós somos históricos. Então, nós cremos que nós passaremos pela tribulação. Nós não cremos no rapto. Então, a nossa ideia é essa. Quando o livro de Apocalipse fala, ele fala para a igreja. Ele não fala para o povo judeu. O povo judeu não lê Apocalipse. Quem lê Apocalipse é a igreja. Então, ele fala para a igreja. Passaremos pela tribulação. E as coisas acontecem no futuro. Tem algumas coisas que são são profecias duplas? São, não tem problema nenhum. Só que um preterista, por exemplo, aqueles que creem que até Apocalipse 19 já foi cumprido, tem gente que crê assim, que até Apocalipse 19 tudo já foi cumprido. Foi cumprido onde? Em Nero. Então, essa Babilônia aqui é a Roma da época de quem? De João. Então, eles também conquistaram o povo de Deus. Então, você tem que lembrar, né? Você que lê o Novo Testamento sabe, nos evangelhos,
quem mais o povo judeu detestava? Nos evangelhos. Quando você olha para os evangelhos aqui, o povo judeu detestava. Quem ele mais detestava? Fala para mim. Samaritanos, quem mais? Você vai acertar. Está tudo certo. Quem mais ele detestava? Publicano. Por que o publicano era mais detestado? Porque ele era um judeu que oprimia o judeu para Roma. Então Roma conquistou esse povo. Esta Babilônia aqui é Roma. Não tem nenhuma dúvida. Roma continua aí. Tá? Continua aí. E ela tem dado de beber do vinho da ira da sua fornicação. Ótimo. Vem agora o terceiro anjo. O primeiro anjo, o que ele falava mesmo? O primeiro anjo? Sobre o evangelho eterno que era para temer a Deus. O segundo anjo fala o que mesmo? Sobre a sentença de Babilônia. E o terceiro anjo, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, daqui a pouco a gente continua. Pegue o verso 9 primeiro. Então tem um terceiro anjo, que ele vem fazendo uma denúncia. Ele vem dar um aviso também. É uma denúncia e um aviso. Ele está falando para um tipo de pessoa. O primeiro anjo fala no verso 7, com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Primeiro anjo. O terceiro anjo, ele olha e fala assim: olha, se alguém deixar de temer a Deus, se alguém deixar de dar glória a Deus, ou seja, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, e aí é assim, irmãos, preste bem atenção nisso. Aqueles que se recusarem a receber o sinal na sua testa ou na sua mão, ele pode passar pela morte? Pode, não pode? E ele pode também sofrer economicamente. Vamos lembrar disso? Vamos lembrar? Se você tem uma Bíblia igual a minha, o capítulo 14 está aqui desse lado, o capítulo 13 está aqui. Mas qualquer coisa, vira uma página aí, capítulo 13. Olha só, o verso 16. Vamos pegar o 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Opa, está vendo? No verso 9 está falando: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Tá? Verso 17 do capítulo 13. Ele faz isso para que ninguém possa comprar ou vender. Está vendo? Sofre economicamente. Senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque este é o número de um homem, e o seu número é 666. Irmãos, esses dias, uma pessoa me mandou um vídeo falando sobre essas coisas. Eu achei interessante. E num dos argumentos que a pessoa que estava falando no vídeo falava sobre essa marca, ele usava Deuteronômio 11:18. E eu queria que a gente guardasse isso, que nesses nossos estudos, a gente vai continuar estudando Apocalipse, a gente tem que estudar, porque o papel do crente é fazer previsões. Tenha certeza, você não é profeta, você é uma pessoa que lê Bíblia. Quando você lê assim, vinho da ira da sua fornicação, não é possível que você não enxergue alguma coisa na época que a gente vive disso aqui. Só que isso sempre existiu. Só que tem momentos que floresce. Agora vamos comigo lá, por favor, em Deuteronômio, capítulo 11, verso 18. Porque é interessantíssimo. Eu achei bacana.
a gente vai ter que ter sabedoria, porque é isso que a Bíblia diz, sabedoria para calcular o número, não é? Mas que sinal é esse? A gente sempre fica preocupado. Olha só, Deuteronômio 11:18, marque na sua Bíblia aí, para você ter esse texto guardado para todas as vezes que você lê. Põe depois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, a Bíblia diz, para que estejam por frontais entre vossos olhos. O que é isso que está falando, frontal entre os vossos olhos? A testa. Só que daí está falando da palavra de Deus. É interessante isso aqui, né? Vamos lá. A gente é selado pelo Senhor Deus, certo? A gente é marcado por Deus também. Irmão, já pensou? Vamos lá, a gente tem que ir estudando a Bíblia e aprendendo. Se a marca de Deus em nós for sua palavra sendo cumprida diariamente, se for isso, é impossível qualquer um de nós ter a marca da besta. Impossível. Aí a gente pode ficar tranquilo. Ah, Neil, mas e se eu for enganado? Primeiro que é impossível ser enganado. Mas se você pensar na palavra do Senhor como a marca na minha vida e na sua, irmãos, é uma coisa séria esse negócio de ler Bíblia e estudar, hein? Se for isso, né? Que a gente sempre está buscando uma marca visível, mas que a gente sabe que a marca em nós de Deus não vai ser visível, a gente sabe, e a gente vai ser selado também. Então guarde Deuteronômio 11:18 no seu coração, porque é uma ordem de Deus para o povo de Israel, para guardar a palavra, de tal forma que seja um sinal na mão e na testa. Não é interessante isso aí? Bom, vamos lá, agora lendo os versos 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, a Bíblia fala, também este beberá do vinho da ira de Deus. Bom, vamos lá. Tem uma coisa que eles já beberam, tem um vinho que eles já beberam. Todos esses que receberam o sinal na testa ou na mão, eles já beberam um vinho. Vocês lembram qual vinho eles beberam? Muito bem, eles beberam do vinho que está no verso 8. O vinho da ira da sua fornicação. Quem é que deu esse vinho para eles? Babilônia, a grande cidade. É uma cidade poderosa. Tem que ter poder e influência no mundo durante a história. Durante a história. Porque qualquer um que depois que Apocalipse, que a Bíblia foi, vamos falar assim, que a Bíblia foi fechada, qualquer um tem que saber quem é essa cidade. Ela tem que ter influência no ano 400, no ano 500, no ano 1000, no ano 1100, 1500, no ano 1900, sabe, todos os anos, ela tem que ter influência hoje, em 2024. Ela tem que ser poderosa economicamente, essa cidade. Ela tem que ser poderosa politicamente. Ela tem que amar o poder. Tem que amar o poder. E tem que ter grana. Essa cidade nunca deixou de existir após o fechamento. Tá? Ela é Roma. Ela é chamada de Babilônia. E ela deu de beber. Qualquer um que beber do vinho da ira da sua fornicação, também beberá do vinho da ira de Deus. Vamos lembrar, quando se fala de beber, tomar do cálice, beber do vinho, isso está relacionado a um estilo de vida ou as consequências que esse estilo de vida trará.
para o indivíduo ou para o grupo. Tá bom? Pensou nisso? Vamos lembrar, ó, o que Cristo pediu para Deus: passa de mim este cálice. Lembra do texto que eu li semana passada com vocês? Que os discípulos falaram para o Senhor Jesus, para deixar um assentado à direita e outro à esquerda. Jesus falou: vocês não sabem o que pedem, vocês podem beber do cálice que eu bebo? O que eles disseram? Posso. E o Senhor Jesus repreendeu eles? Não, vocês vão beber. Estilo de vida ou consequência de um estilo de vida. Muito bem. Vai beber da ira da fornicação de Babilônia? Lembrando, ela tem influência hoje. Tem que ter influência hoje. Alguém que leu esse texto no ano 394. Alguém que leu esse texto em 725. Babilônia tinha que estar em ação. Por quê? Porque nós cremos sempre, nós esperamos que o Messias, que Cristo volte na nossa geração. Babilônia tem que estar em ação agora. Bebe também do vinho da ira de Deus. Muito bem. Vamos lá, agora eu vou ler o texto todo. Apocalipse 14, 9 e 10 inteiro. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vamos lá? Numa época que não tinha água tratável, o que acontecia? Eles tinham que se hidratar, certo? Mas muitas vezes a água era contaminada. Então, o que acontecia? As pessoas bebiam vinho. Mas espera aí, se bebe vinho, se embriaga. Alguém tem dúvida? Sim ou não? Se beber vinho, se embriaga. Então, o que acontecia? Acontecia que misturava água e vinho nessa época. Então, metade água, metade vinho. Alguns colocavam 2/3 de água, vinho, 1/3 de água e vinho. Mas, se o objetivo da pessoa ou do grupo fosse a embriaguez, eles não misturavam com água. Então, o objetivo não era hidratar, e sim se alegrar. Porque essa é a ideia do vinho, tá, irmãos? É porque daí a gente não tem controle, a gente fica bêbado. Mas é assim, só rapidinho. Aqui nessa igreja a gente bebe? Isso, obrigado. A gente não bebe por causa do testemunho. Se eu estou aqui no bar, irmã Marina, aí a senhora está descendo na rua, me vê bebendo cerveja ali. Beber não é pecado, eu falo para a irmã. Beber não é pecado. Mas a irmã me vê no bar bebendo, a irmã vai ficar escandalizada? Vai, porque pastor não bebe no bar. Entendeu? É feio, nesse país é feio. Eu queria tanto que pudesse beber. Tá bom, vá para a Alemanha. Por que você não muda para lá? Mas vai fazer o quê? Não sei se felizmente ou infelizmente, não pode beber nesse país. Crente não bebe, é feio. Tá bom? Agora eu vou falar da Bíblia, tá? Posso falar da Bíblia? Na Bíblia existem mais textos a favor do vinho do que contra. Tá bom? Tudo bem? Cristo bebeu vinho. Tá? Agora, Cristo bebeu vinho para se alegrar? Não. Tudo bem? Cristo bebeu vinho para se embriagar? Não. Mas poderia ter esse objetivo? Sim. Era só não misturar o vinho. Tudo bem, irmãos? Está entendendo? E como é que está o vinho da ira de Deus? Sem mistura, não misturado. É assim que está o vinho da ira de Deus. Em relação a quem? Àqueles que recebem o sinal da besta. É assim que está o vinho. Então, peraí. Quando a gente... Eu já fiquei bêbado, tá, irmãos?
Não foi pecado que eu fiz. Vou te contar. Posso contar? Posso contar? Eu já fiquei bêbado. Eu era criança e tinha um espumante lá em casa. E eu para dentro tudo. E aí eu fiquei bêbado. Então eu tenho aquela sensação do bêbado e ainda tenho a sensação da surra. Que eu levei. Porque era eu vomitando no meio da casa e minha mãe atrás. Eu era criança, tadinha. Para mim aquilo ali era gostoso. Né? Aconteceu comigo isso aí. Mas qualquer pessoa que já bebeu sabe, você perde o sentido. Você perde o sentido. Se você nunca bebeu, você já viu gente bêbada. Perde o sentido. Aí aquele negócio, você já viu o bêbado? Bêbado é valente, valente, valente. Quando ele bebe, que perdeu a mulher, ele chora. Já viu isso aí? Aí o contrário, o bêbado, o cara não mexe com ninguém. Bebe, vira macho. Já viu isso aí? Você sabe dessas coisas ou não? Aí o cara é super quietinho. Bebe, começa a contar piada para todo mundo. Você sabe que isso acontece ou não? Isso acontece essas coisas assim. Né? Quem já, pelo menos, viveu com esse tipo de gente, sabe como é. Bom, o objetivo pode ser esse, de você se embriagar ou se alegrar, sim. Entendeu? Na Bíblia também, tá? Ótimo. E aqui o vinho é não misturado. Então é certeza que esses aqui cairão. Eles perderão o sentido, sim. É o objetivo de Deus, essa ideia. Tá bom? Então, o vinho da ira do Senhor, claro que é algo figurado. O Senhor Deus não está dando um cálice da sua ira para ninguém, não é isso. Mas o sentido é figurado. É eles perderem totalmente o sentido. Ao ponto de caírem. E a Bíblia, ela quer que a gente fique em pé. Tanto até para os crentes, a Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe que não caia. A ideia é que eles caiam. E aí a Bíblia fala assim, depois de tomar do cálice da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, não, do vinho, né, desculpa, perdão, beber do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, que ele será atormentado com fogo e enxofre. Aí a ideia do inferno começa a aparecer. Eu queria te dizer uma coisa, o inferno não foi inaugurado ainda. Tá? Então quando você pensar no inferno, ele não foi inaugurado ainda. Ney, mas alguém que morre sem Cristo já está em sofrimento, com certeza. Você não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida disso. Porém, o inferno só será inaugurado com a besta e o falso profeta. Calma. Da mesma forma que o céu também não foi inaugurado, não. Tá? Essas duas coisas ainda não foram inauguradas. Mas aqui, a Bíblia já começa a dizer para nós, olha, fogo e enxofre. Para nós, essa ideia de enxofre não faz muito sentido, mas para a época era um tipo de asfalto. Você sabe que o piche, quando ele é jogado aí no chão, para fazer o asfalto para a gente, como é que ele é jogado? Quente. Então todo mundo que viu a sua rua, como eu, imagina, que tudo era barro, que via a rua sendo asfaltada e ficava vendo aquilo lá. Certo? O piche sendo jogado. Então, para a gente, deveria ser uma outra palavra? Não, a gente tem que aprender. Nessa época era um tipo de asfalto isso aqui. Tá? E aí a Bíblia fala, só para terminar, depois, só deu para falar de 2 versos, está vendo? Diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Irmãos, é aquele negócio, né? A gente tem que lembrar que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, não vai? Eles confessam de joelhos isso, eles se dobram perante Cristo. Vou dizer, eu sempre gosto de falar isso. Se Cristo entrar aqui agora, com o seu corpo glorificado, não tem um que fique em pé. Não tem nenhum que fique em pé. Então, diante dele, nós temos que ter o corpo glorificado também, e temos que ser justificados, e santificados para a salvação. É isso que a gente precisa.
da santificação para a salvação e da justiça que só Deus pode dar para a gente, para estar diante dele, e da ideia do corpo glorificado. Agora os outros, eles vão dobrar seus joelhos, vão confessar, vão glorificar a Deus e vão para o inferno. A Bíblia está falando para nós, diante dos anjos e diante do Cordeiro. Vocês lembram de domingo, que nós estávamos falando sobre o preço do discipulado, né? As consequências de ser um discípulo de Cristo? Qualquer um que confessar a Cristo diante dos homens, o que Cristo fará diante do Pai? Vai confessá-lo. E qualquer um que negá-lo, Cristo também negará. Eu termino o texto aqui, porque aqui a gente está vendo, que é assim, será atormentado com fogo e enxofre, né? Diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Eu termino aqui, irmãos, aí semana que vem a gente continua do verso 11, tá? Vá para Apocalipse 3:5 e a gente termina a nossa mensagem hoje aqui. Os anjos, eles não apenas glorificam a Deus, mas parece que eles também estão no tribunal, do jeito que estava lá, em Apocalipse 14. Agora a gente vê o seguinte, verso 5 do capítulo 3 de Apocalipse: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. E as pessoas que estão atormentadas estão diante do Cordeiro, porque é aquela ideia de Filipenses capítulo 2, lembra? Lembra? Sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2. Lembra disso? Ele está confessando aqui, diante do Pai dele e dos anjos, aqueles que foram redimidos. E olha, irmãos, diante dos anjos e diante do Cordeiro, alguns também estão sendo atormentados. Que Deus nos abençoe, que a gente fale mais desse evangelho, para que ninguém tenha essa marca na sua testa ou na sua mão, a marca da besta, e adore a sua imagem. O texto está falando, primeiro anjo, adora a Deus, teme a Deus, glorifica a Deus. Mas o texto também está falando que o segundo anjo está dizendo: Babilônia cairá. Ela caiu diante do fim do cativeiro. Ela caiu depois que o Império Romano foi aniquilado. Ela cairá. Ela existe hoje. Lembra? Guarda isso no seu coração. Ela nunca deixou de existir. E tem gente tomando do vinho da ira da sua fornicação hoje. Vem o terceiro anjo e fala: se beber desse vinho, bebe do vinho da ira de Deus. Esse vinho é não misturado. Ele é dado para deixá-los bêbados e caírem no tormento eterno. A gente vai continuar a partir do verso 11 na próxima semana, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Obrigado, meu Pai. Que a Tua palavra sempre fale aos nossos corações e que nós possamos, ó Senhor Deus, sempre estar cheios do Senhor e crer, ó Pai, na Tua obra em relação à nossa vida. Tem misericórdia de nós, nos abençoe cada dia mais, para a glória do Teu nome, te servir, ó Pai. Não nos deixe ser enganados, ó Senhor Deus, ser iludidos, não entender as coisas. Que o Teu Espírito, ó Pai, nos dirija e faça de nós, homens e mulheres, que glorifiquem o Teu nome através de uma vida guiada pela Tua palavra. Que a Tua palavra seja um sinal na nossa mão e na nossa testa. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Até domingo, os irmãos de casa também, tá? Tchau, tchau.